Olá, muito bom dia para vocês. Eu já aqui no conforto do finalzinho de domingo, né? Mas com vocês aqui para fazer a reflexão do dia 21 de agosto. E a gente vem, né, de uns dias aí de reflexões bem intensas e o dia de hoje reflete muito isso, né? Maria segue muito perturbada por conta dos sonhos que ela tem tido, né? E ela entende que essa é uma palavra forte vinda de Deus para ela. Ela faz alusão a uma passagem de Jeremias, né? E eu confesso que foi até bem difícil de compreender essas palavras. E eu vou tentar resumir de uma forma mais do pouco do que eu entendi, né? Aquelas coisas que ficaram mais fortes para mim. E inclusive essa não compreensão literal do texto, ela me vem com a sensação de o quanto a gente depende do Espírito, né? O quanto somente o Espírito Santo é capaz de traduzir algumas passagens, algumas informações que a gente recebe ao longo da nossa vida e que muitas vezes a gente precisa passar por isso, tendo confiança em Deus, mas não compreensão de onde aquilo vai nos levar, ou o que aquilo nos transforma, né? O quão importante vai ser essa passagem ao longo da nossa vida, né? Então traz para mim essa sensação de dependência, né? De obediência, de superioridade, né? Só Deus é o Senhor. E eu abri, inclusive, essa passagem de Jeremias e o versículo 22 trouxe para mim realmente essa sensação. Ele diz assim: Eis que diz o Senhor, não se envaideça o sábio do saber, nem o forte da sua força, e nem da riqueza não se orgulhe o rico. Ele não está dizendo que ele está, inclusive, aqui considerando, né? O sábio tem muito saber, o rico tem muita riqueza, tem muito dinheiro, o forte tem muita força. E não que seja ruim, né? Ser forte, ser sábio e ter dinheiro. Mas em algumas circunstâncias, essas características elas se tornam talvez o centro da vida de alguém que é muito sábio, ou que é muito forte, ou que é muito rico. E Deus está dizendo desse abrir mão, né? Inclusive, essa passagem, né, de Jeremias fala da dor que as pessoas que perderam as suas casas, suas famílias, né, precisar atravessar um deserto para buscar uma nova terra prometida, né? Quão difícil é essa dor, mas foca em você enfrentar esse vale de lágrimas, né? A gente não tem condições de adiar essas dificuldades, né? De tapar com panos quentes as nossas dificuldades. Ou talvez, né, aqui fala também o padre Luiz Erlim, finaliza a reflexão do dia de hoje dizendo assim: uma hora ou outra teremos que enfrentar o vale de lágrimas. Atravessa o vale quem não senta para chorar. Então, atravessar o vale de lágrimas e sentar para ficar chorando tem uma conotação diferente. Quando eu assumo atravessar o vale de lágrimas, aquilo pode estar muito difícil, pode estar muito triste, mas eu não paro diante dessa situação. Eu não só me lamento, né? Eu atravesso esse vale. Atravessar é aquela condição de você ver, né, o fim do túnel. E outra parte que eu sublinhei aqui diz assim: e que os vossos ouvidos compreendam o que a sua boca profere. Porque diante de situações difíceis, muitas vezes a gente vai se lamentar, né? Vai reclamar, vai reforçar, né? Inclusive o quanto aquilo é difícil, é duro, o quanto está complicado. Mas vocês percebem que quanto mais a gente diz isso, é como se eu reafirmasse essa dificuldade, não necessariamente
a nossa condição de enfrentamento e de confiança em Deus. Então, que todas as vezes que diante de uma dificuldade a gente estiver proferindo palavras, que essas palavras nos ajudem a atravessar o vale de lágrimas. E não por muito tempo eu olhei inclusive para essas frases motivacionais, né, de pense positivo, inclusive, com muita dificuldade, porque eu acho que é bem importante a gente assumir quando as coisas não estão indo bem, quando você tá triste. Agora, tem muita diferença você olhar para essa sua situação e não duvidar do poder que você tem de enfrentar, né, essa circunstância, de pedir ajuda para que essa situação seja superada com mais facilidade, né? De clamar a Deus para que Ele seja o sustento e o amparo nessas horas, e não necessariamente só ficar se lamentando, dando desculpas, aquilo que vai te afundar ainda mais, né? O que seria essa atitude de sentar somente para chorar. E eu acho que essa questão também de dependência e obediência a Deus, né, traz essa importância de que com Ele é que a gente é capaz de fazer muito mais coisas, inclusive aquelas que a gente não tem clareza de que tem condição de fazer. E depois que passa, a gente fala assim: nossa, eu superei, eu era mais forte do que eu imaginava. Então, nada é em vão, né? Desde que o mundo é mundo, existem, né? Existe a escuridão e existe a luz. Nós somos seres, né? Nós somos inclusive caracterizados por essas dualidades, né? A gente se percebe muito nessas situações de contraste, claro, escuro, quente e frio. Fica mais fácil da gente identificar, né? Quem somos nós diante dessas circunstâncias. Então, que a gente tenha condições também de aproveitar, de viver o presente, inclusive quando se atravessa um vale de lágrimas. Lembre-se, a gente está atravessando, né? A gente não está parado vendo essa circunstância acontecer e confiamos naquele que é mais poderoso do que qualquer um de nós e é o único capaz de nos amparar diante das maiores dificuldades. Receba essa mensagem com um grande carinho. Fiquem com Deus e até amanhã. Um grande beijo, Simone.